Fala pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu prometi, né? Eu postei um stories anterior sobre dois estudos que nós fizemos hoje na sala sobre o índice e sobre o dólar, né? O índice está aqui para fechar agora em leve baixa, o dólar também em leve alta, né? Devolveu ambos os dois a movimentação. Bom, o trade, né, foi uma compra do dólar, uma venda do índice, a venda do índice praticamente na máxima do dia, e a venda do dólar eu comprei ele no 45 e depois uma parcial no 56, eu consegui jogar o médio mais para baixo. Bom, esses pontos aí, né, tudo isso que eu quero trazer aí para vocês, por quê? Hoje no começo do dia, a minha leitura chegou a encaixar, me tirou no 0 a 0 stops curtos, depois foi ficando mais difícil interpretar o mercado diante do meu operacional. E eu falei para o pessoal na sala ao vivo assim, turma, não adianta a gente ficar procurando operações, né, buscando como é que esperar o preço se comportar em determinadas regiões de preço, que é como eu opero, sem a gente entender o que está acontecendo, porque a volatilidade nos juros voltaram a ficar forte. Lá nos Estados Unidos os juros fortes para cima, aqui no Brasil uma repercussão um pouco mais calma dos juros, mas depois eles encontraram um fundo ali e também fizeram uma leve correção. O que eu fiz, né, nesse contexto aí com a galera da sala, o YouTube já estava fechado, depois eu vou mostrar aqui na tela para vocês e tudo mais aí como é que eu fiz. Eu faço questão, né, de fazer algumas interpretações macroeconômicas com a galera na sala, e eu estava observando muito, né, o DX voltando ali perto de máximas, o mercado lá fora querendo corrigir um pouco mais, tinha discursos, né, também para aguardar, e estava observando essa movimentação do índice aqui que subiu com uma força bem forte ali depois da abertura da nossa bolsa, depois de ter marcado a mínima do dia. E eu não fiquei muito convencido porque o nosso cenário está muito atrelado lá fora, porque a inflação aqui no Brasil, pessoal, ela está mais controlada, né? Está em 3,93, a meta da inflação é 3, e temos aí o mercado trabalhando abaixo do limite da banda, né? Inclusive a inflação caiu, né, do mês passado para esse mês aí, que a inflação mês passado chegou aí os 12 meses a 4,5%. E toda esta movimentação não começou a me convencer internamente, sabendo principalmente do cenário mais cauteloso lá fora, que ainda estão defendendo uma manutenção por mais tempo da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente começou o ano com perspectiva de 5, 6 cortes na taxa por lá, agora talvez 1 ou 2 seja o suficiente. Enfim, é sempre que vai dar certo? Não, mas como já não estava dando certo o meu dia, eu resolvi parar, analisar o contexto macro, analisar o nosso mercado internamente, analisar as minhas regiões de preço e observar o mercado que, na verdade, depois que o dólar marcou 5,30, né, ele tá fazendo uma movimentação um pouco mais lateral, mas ainda dentro da sua continuação altista, e o índice futuro, depois da sua correção, né, ali abaixo dos 128, 129 mil pontos, não está apresentando força para romper a região dos 127 mil pontos. Com isso eu fiz um estudo de economia, como eu falei aí agora para vocês, as curvas de juros lá fora começaram a estressar, subindo, o DX voltou a positivar, o VIX também apresentou uma oscilação um pouco mais representativa, mas não foi praticamente o embasamento da minha leitura econômica, praticamente foi feita pelos juros lá de fora, e atrelando os nossos juros aqui, que subiram bastante nos últimos dias e estavam precisando de uma correção. Enfim, as operações deram certo, tivemos aí um belo resultado, o índice deu 1.200 pontos, o dólar deu 42 pontos, tá bom, turma? Tá no print aí, anterior, se vocês observarem onde é que eu encerrei as operações. Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui a base de técnica, né? Porque a econômica eu ia ter que explicar tudo que eu expliquei pra galera lá na sala, fazendo estudo de gráficos e tudo mais. Eu vou explicar aqui no gráfico, começando pelo índice futuro, né? Como é que eu comecei a fazer esses estudos. Então esse vídeo ele vai ficar um pouquinho mais longo, então quem quiser salva aí, compartilha para vocês observarem ele depois, tá? Então vou estar mostrando aqui agora a tela, o gráfico para vocês. Tá aí, turma, ó. Esse daqui é o gráfico do índice futuro, como vocês podem ver eu abri ele na minha tela toda. E ele está agora no tempo gráfico de 15 minutos, né, de 5 minutos, eu coloquei agora no time frame de 15, que foi como eu comecei a fazer esse estudo todo do mercado, tá?
Eu gosto de operar frequências de mercado e eu acabei identificando aí esse forte caixote do índice futuro, onde eu identifiquei uma região que predominantemente perde, né? Fluxo de compra perdendo aqui a região dos 126,250. E ele não tem força na compra para romper os 127 mil pontos, né? Praticamente. Eu vou até colocar uma linha aqui para ficar um pouco mais forte, tá? E vou colocar também uma linha aqui embaixo para vocês observarem. O índice ele marcou o topo aqui, nesta região do 126,800, né? Eu bati ele no 750 pela leitura do fluxo. E o mercado começou a apresentar uma exaustão de compras, né? Ele subiu com forte fluxo, primeiro veio uma absorção, depois começaram as exaustões na compra, o que significa um movimento cansado comprador, e o mercado vinha então para perder novamente a região do 260, e eu soltei o lote aqui na mínima do dia, que está marcado no 125,500, né? Eu soltei no 550, se não me engano. Ele até fez uma nova mínima que no dia está voltando para dentro dessa região. Então o estudo técnico aqui, turma, é que se vocês observarem o índice, ele está dentro de uma grande lateralização, e casado aí com os estudos macroeconômicos, né, não fazia mais sentido para mim o índice subir hoje. E o fluxo demonstrou isso, né, como eu falei, pela absorção e depois a exaustão na compra. Falando agora um pouquinho do dólar, né, vou até colocar aqui agora o gráfico para vocês, que o dólar foi um estudo um pouco mais complexo, não vou mentir, tá? Então tá aqui, ó. Vou colocar agora o gráfico do dólar aqui para vocês. Como vocês podem observar, o dólar também aqui agora no gráfico de 5 minutos, que é meu tempo gráfico, né, que eu opero. Agora eu estou colocando ele aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Estou abrindo aqui o gráfico para vocês. Estou fazendo tudo bem old school mesmo aí, que é como a gente vive o dia a dia. Tá, ó, um grande caixote também no dólar, onde ele rejeitou, né, trabalhar acima da região do 5,75, com o topo lá no 5,30, né, praticamente dos últimos dias. E nós temos aqui, turma, o fundo no dólar também muito bem desenhado no 5,227, né, como vocês podem observar. O mercado de dólar, ele abriu com leve gap de baixas, teve essa forte barra compradora, e aqui o mercado, né, ele poderia tentar desenhar uma figura gráfica que seria um padrão de continuação de tendência, né, poderia ser uma bandeira, poderia ser uma flâmula, mas ele começou a deixar candles com pavis grandes, né, aqui no gráfico de 15 minutos. Meus estudos são sempre em gráfico de 15 minutos, tá? Depois eu coloco no tempo gráfico de 5 para operar. E o mercado começou a desenhar uma cunha, um padrão de análise técnica aí, tá, turma? E ele tinha essa forte região do 40 no fundo, e o fluxo começou a me mostrar exaustão de venda um pouquinho acima, né, que pelo mouse ele tá dando, né, 43, 44, que foi onde eu comprei no 45 com stop abaixo dessa região. E mantive essa operação com a parcial no 56, se vocês observarem aqui, tinha um ponto no 58.9, 59 ali, com o alvo final eu encerrei no 77, né, que era buscando até uma violinada ali, esperando um fluxo de compra entrar, né, que começou a demonstrar, até por isso eu subi um pouco mais o alvo. Essas linhas aqui, como vocês podem observar, eu coloco por quê? Depois que ele fez essa possibilidade de mastro-bandeira aqui, que poderia se formar uma bandeira, poderia se formar uma flâmula, ele desenhou a cunha apontando para baixo e o mercado joga para cima. O que eu fiz? Eu fiz uma projeção de Fibonacci, de máximas, e coloquei aqui nos pontos, tá? Para encontrar as movimentações aí, né? Então eu coloquei no ponto de suporte que ele colocou, e no que seria o ponto do rompimento aqui da região do 5,1. Porque abaixo do 5,1 o dólar demonstra força compradora, e aqui então acaba sempre sendo um ponto de divisor, onde ele ganhando essa região ele pode ganhar um fluxo de compra, e se ele não ganha é aqui o ponto de resistência para ele segurar, tá? Até trazendo aqui agora para vocês, ó, esse daqui é a plataforma que eu uso lá fora, o título de dívida de lá fora, de 10 anos lá fora, né, tá subindo 1%, de 2 anos apresentou aí uma movimentação um pouco mais fraca. E como a gente pode observar, os mercados lá fora não estavam tão otimistas como aqui dentro, né, e a nossa correlação tá muito forte lá fora. O próprio Roberto Campos Neto falou isso hoje, na entrevista que ele deu lá no fórum do FMI em Washington, se eu não me engano. E tá aqui o DX, né, ele que começou o dia negativo, no Morning Call até falei, estava estável no 0,6, e ele apresentou uma movimentação mais altista. Então, casando todo esse estudo aí de macroeconomia com análise técnica, regiões de preço e aguardando o fluxo para entrar, eu acabei fazendo essas últimas 2 operações aí na sala ao vivo.
Eu fechei as operações depois, né, que a sala já tinha fechado, então eu também avisei os alunos no grupo do WhatsApp. E quem quis ficar na operação tem todo o monitoramento ali junto comigo, eu sempre vou avisando, né, num grupo exclusivo dos alunos. E com isso também a gente dá uma abertura aí para os alunos estarem tirando dúvidas, certo? Então, tava devendo aí esse conteúdo para vocês de hoje. Ficou um Reels aí, uma publicação um pouco mais longa, mas como eu falei, né? Observem, como eu falei anteriormente, quem quiser salva e reassiste, compartilha com quem vocês acham que podem ajudar. É um estudo de análise técnica, observando a região de preço, com estudo macroeconômico, como eu já mencionei. Um ponto que eu falo, né? Observa como é que está o comportamento do nosso mercado, observa como é que está o comportamento do nosso mercado, principalmente com a correlação lá fora, porque parece que está sendo mais importante olhar o CPI do que o IPCA. Porque o IPCA segue mais controlado e o CPI não. Então, será que às vezes os Estados Unidos não está apresentando ainda um crescimento forte com essa taxa de juros alta? E qual seria o motivo, então, dos Estados Unidos estar iniciando esse corte na taxa de juros para ver a economia crescer? Parece que o mercado está gostando desse tipo de movimentação, né? E, obviamente, nós somos um país emergente e os Estados Unidos pagando uma taxa de juros mais alta, consequentemente, os títulos de dívida lá ficam mais atrativos. E um outro ponto, né, que eu até mencionei com os alunos na sala hoje. O ano passado nós tivemos alguns impasses, né, com bancos lá nos Estados Unidos que fazem sua reserva em títulos de dívida, e com a alta da taxa de juros, obviamente, esse PL cai, né, esse patrimônio da reserva dos bancos cai. E às vezes agora é o momento, né, de remontar essas posições. Eu não estou dando call, não estou falando que isso é feito, né, mas você agora pode comprar títulos mais baratos novamente e já aguardando o fim desse ciclo de manutenção de taxa de juros, né, para um ajuste negativo, que daí você tem uma valorização do preço unitário do título e, consequentemente, você pode voltar aí a ter uma reserva, e isso é feito também aqui no Brasil, tá? Então fica aí esse estudo para vocês. Essa publicação é um pouco mais longa, não deixaria de passar aqui para complementar com esses estudos aí. Deu certo os trades. Então observem os mercados, façam seus estudos, respeitem eles, aguardem às vezes uma formação. O trade do dólar demorou mais de 3 horas, o do índice levou 1h20, se eu não me engano. Então são momentos aí cruciais. Eu sempre aviso os alunos, depois que a gente escolhe se expor no mercado, né? Eu até brinco com eles, depois do momento que a gente escolhe pôr a bunda na janela, a gente escolhe ou se põe um tapa, ou se toma um tapa, ou se deixa ela lá para ver o que acontece. O grande ponto é que quando a gente escolhe se expor no mercado, não adianta mais ficar contando o preço, ficar toda hora desesperado ali. Faz o gerenciamento da operação. Se você opera fluxo, observa a movimentação dos preços, como é que os players estão se movimentando. Se você opera com análise técnica, observa formações gráficas, candles, padrões, tudo isso casando aí onde é que o mercado pode estar se movimentando a favor ou contra a sua operação, tá? Então, turminha, desejo a todos um final de quinta-feira. Fiquem com Deus, até amanhã às 8h45. Beijo, beijo. Tchau, tchau.